have to cut me off. Começou, vai! Make out like it never happened and now we were nothing. Oi, gente! Vamos aqui dar continuidade, né, com a parte 2 do nosso vídeo, tá? Sobre os aspectos físicos do continente europeu. Vamos aqui só colocar aqui o marca-texto, tá? Então, vamos dar continuidade com a hidrografia europeia. Essa hidrografia europeia, tá? Que depende muito do relevo, né? Lembrando que parte do continente europeu, né, tem uma predominância de um relevo de planície, um relevo de planalto, um relevo de baixas altitudes, tá certo? Então, temos aqui dois rios bastante interessantes, porque eles se destacam pela sua extensão, que é o rio Volga e o rio Danúbio, tá? Esses dois rios, eles são rios transeuropeus, porque eles passam por diversos países, eles cortam diversos países dentro do território europeu, tá? Apesar de que os rios de modo geral, os rios da Europa de modo geral, não têm uma grande extensão. São rios de ter uma característica principal, o volume, tá? Tem uma grande quantidade de volume de água, tá? Isso também deve ser levado em conta por causa do regime pluviométrico, por causa do regime de chuvas, tá? Diferente dos rios aqui do Ceará, né? A gente tem alguns rios perenes, rios que secam em alguns meses do ano por falta da quantidade de chuva, né? Sabendo que aqui no Ceará, no sertão, nós temos a influência da zona de convergência intertropical, a ZECIT, né, com a quadra chuvosa, e alguns meses do ano acontece precipitação, tá? E aí faz com que esses rios tenha água por algum tempo, mas essa água evapora, como a gente sabe, o ciclo da água, e o resto do ano ele passa a ficar seco. E isso não acontece lá no continente europeu, tá certo? Os rios do continente europeu são rios de um volume de água significativo, que facilita isso muito para o tráfego, para o transporte, tanto de mercadoria como de pessoas, tá certo? Temos aqui dois rios também peculiares, que é o rio Pó, tá? E o rio Ródano. O rio Pó, que fica na Itália, na Península Itálica, tá? E o rio Ródano, que fica aqui na França, tá certo? Também são rios que têm a sua localização, tá? Baseada de uma grande quantidade de pessoas, tem uma grande densidade demográfica nessa região da França e da Itália. Então, esses rios, eles têm muitas atividades agrícolas, tá? Eles se destacam bastante pelas atividades agrícolas que é necessário nessa região, tá certo? Além dessa atividade agrícola, esses dois rios, eles têm uma grande atividade de mineração de carvão, tá? Isso desde a primeira Revolução Industrial. Lembrando que a energia fornecida na primeira Revolução Industrial era uma energia com base no carvão mineral, tá? Então, o rio Pó e o rio Ródano, eles desde a primeira Revolução Industrial, então desde o século XVIII, né? Tem essa atividade presente, tá certo? Outro rio bem interessante é o rio Reno, tá, gente? Que fica basicamente aqui e separa a Alemanha da França. O rio Reno também é um rio histórico por participar no processo de industrialização, na primeira Revolução Industrial, tá? Também temos o rio Sena, né? O rio Sena que corta a cidade de Paris, né? Um rio turístico também. Então, os rios europeus, eles são bastante marcantes durante todo o processo histórico da formação dessas cidades, tá certo? Além disso, né? Também para as atividades econômicas, como as atividades agrícolas, as atividades de mineração. Então, os rios europeus, eles têm essa característica, tá certo? Outra coisa, né? O clima, tá? O clima europeu, que faz um mosaico, tá?
com a vegetação, né? Influencia diretamente na vegetação, influencia diretamente na hidrografia, influencia diretamente no relevo, nas atividades econômicas. Então o clima ele é bastante importante e faz com que tenha esse mosaico dentro do território, dentro do território do continente, tá certo? E o clima, gente, ele depende das massas de ar, das trocas das massas de ar, depende das correntes marítimas, depende da maritimidade, se está próximo ou não do litoral. Então, a gente vai ver que em algumas regiões do continente o clima muda, né? Muda drasticamente, tá certo? Temos aqui no início, mesmo aqui no iniciozinho, ó, ao norte, né? No extremo norte europeu, o clima que a gente se identifica por polar, né? O clima polar. Bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui no mapa. Tá? O clima polar, como vocês podem ver aqui na legenda do mapa, tá? O clima polar que tem a característica de ter um verão muito curto, só 2 meses do ano, né? Onde a vegetação ela consegue sair, consegue se desenvolver durante esses 2 meses de verão, tá? Fica ao extremo norte do continente europeu. É um clima que pode chegar até menos 50 graus Celsius, tá? Recebe influência diretamente do Oceano Glacial Ártico, tá? Do sistema polar. Vamos ver aqui um negócio. Vamos aqui no Google Earth de novo, tá? Vamos visualizar a grade. Quando nós estamos falando de clima, gente, vocês têm que lembrar da latitude, tá, gente? Vocês têm que lembrar lá sexto ano, latitude e longitude, tá? Sempre em relação à linha do Equador. O Equador que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Temos o Equador e os trópicos, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, né? E os polos, o polar antártico aqui ao sul e o polar ártico ali ao norte, né? Então, gente, com a variação da latitude, deixa eu aqui dar um zoom de novo, né? Com a variação da latitude, dá o clima, né? Interfere o clima. Quanto mais próximo à linha do Equador, ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, o clima ele é mais quente, tem as altas temperaturas, tá? E quanto mais distante da linha do Equador, quanto mais se aproximando aos polos, significa que a temperatura ela é mais amena, é uma temperatura mais fria. Lembrando que, além disso, né, tem as suas particularidades, como a maritimidade e a localização do território, tá? Vamos ver aqui o Ceará. O Ceará está a 5... O Ceará basicamente está a 5 graus, né? Ó, vamos aqui no centro. A 5 graus sul da linha do Equador. Ou seja, Ceará é quente ou frio? É quente, né? Que é muito quente. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais longe, mais frio. E a gente vamos lá relacionado ao Reino Unido. E aqui na ilha de Grã-Bretanha. Tá ao norte, né? A 55 graus. Ou seja, está um pouco mais distante da linha do Equador, né? Então é um clima mais frio, mais ameno, com a temperatura mais não tão elevada, né? A temperatura menor. Beleza? Tranquilo? Ou seja, a latitude influencia diretamente no clima também. Beleza? Ai, gente, espera a gente colocar o norte. Pronto. Então, quanto maior for a latitude, significa que o clima é um pouco mais ameno. Quanto for menor a latitude, significa que é quente, né? Tranquilo? Então, a Europa, ela está ao norte do Equador, né? Está ao norte. Está no hemisfério norte. É bom até para localizar. Vamos voltar lá no nosso slide. E aí, se aqui, ó, Murmansk, vamos ver lá no continente europeu. Tá 65 graus, tá? Quase chegando lá no círculo. É muito frio, né? É muito frio essa região. Muito frio. Temos também
o frio ártico, tá, gente? Também no extremo norte, próximo ao oceano glacial ártico, tá? Tem verões que chegam até 10 graus, inverno a zero, aproximadamente 0 graus Celsius. É uma região que fica aqui na Rússia, Suécia, tá certo? Continua sendo frio. Temos o temperado, né? Temos o clima temperado, que é o verdinho, que tem uma maior predominância, né? Tem uma predominância maior, né? Quase todo o território do continente europeu é temperado. E aí, alguns autores fazem uma divisão do temperado continental para o temperado oceânico, tá? Tá aqui. Temperado continental para o temperado oceânico, tá certo? Vamos lá. O temperado oceânico quer dizer que ele sofre influência do mar. Então, a partir daqui, né, ao oeste, é o temperado oceânico. Recebe influência das correntes do Golfo, que é uma corrente quente, tá certo? É uma corrente quente. E aí faz com que essa região seja uma região úmida, tá? Com invernos rigorosos e verões também. Então, tem umas estações pré-definidas, né? Tem uma estação pré-definida, né? Bem definida. Já no temperado continental, fica ao interior do continente, fica na região leste, tá? Do continente europeu. Não recebe tanta influência do mar por causa da sua localidade, né? Um pouco mais distante, tá certo? Tem um regime pluviométrico baixo, ou seja, tem um regime de chuvas baixos, tá? Tem verões quentes, porque as massas de ar que vêm do continente, que rege essa região, é quente, tá? Mas quando chega o inverno tem queda de neve, beleza? Temos aqui o Mediterrâneo, que fica ao sul do continente, que recebe esse nome por causa do mar Mediterrâneo, que tem aqui embaixo, né? Sofre influências do deserto do Saara, tá? Então, é uma região com as duas estações bem definidas. É uma região quente, se vem do deserto do Saara, né? Então, é uma região que tem os verões quentes e secos, beleza? E aqui ao lado, gente, tem o semiárido. Nem todos os autores, nem todos os pesquisadores trabalham com essa região do semiárido do continente europeu, tá? E não é muito semelhante ao nosso semiárido aqui brasileiro, não, tá? Essa região é porque tem um baixo índice pluviométrico, porque bem aqui temos o Oriente Médio, com o deserto da Arábia. Aqui tem um deserto da Arábia. Então, esse deserto, tá? E é bem próximo. Joga as massas de ar para essa região e impede com que tenha um regime pluviométrico alto, né? Então, tem baixo índice de chuva. Beleza? Lembrando que todos os slides já está disponível no link da bio do GeoEdu. Tranquilo? Então, vamos finalizar aqui a parte 2 do vídeo e vamos dar continuidade com a parte 3 com vegetação, tá certo? Então, um beijo e já.